Olá! Hoje vamos falar sobre o pragmatismo religioso. Algo que está presente no meio evangélico há um bom tempo e vem crescendo de forma assustadora. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. O que é pragmatismo? Eles se opunham ao intelectualismo, considerando o valor prático como critério da verdade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista, aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério da verdade. O pragmatismo propõe que o raciocínio siga caminhos similares aos da ciência, priorizando observação de fenômenos, testes, formulação de hipóteses e revisão de teorias. Para o pragmatismo, não existem verdades absolutas. O pragmatismo incentiva um evangelho negociável, ou seja, mesmo que o que a igreja esteja fazendo vai contra os preceitos bíblicos, se for bom, entre aspas, é exatamente isso que fazem. No ambiente religioso, o pragmatismo tem por intenção validar determinada conduta, mesmo que ela não tenha respaldo bíblico, baseada apenas em seus resultados. O que se busca freneticamente nos dias de hoje são resultados, mesmo que isso vá contra o que a palavra de Deus ensina. O importante para muitos é encher a igreja com métodos nada bíblicos, algo totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Meus irmãos, esse é um problema que merece a nossa atenção. Hoje, é algo que os pastores famosos fazem de forma descarada. Aquela ideia de que qualquer forma de anunciar o Evangelho é válida. Em nome de Deus, são cometidos os maiores absurdos, excessos, descontrole. Pior que tudo isso é visto por muitos como uma pseudo-ousadia do Espírito e acabam por cair na aceitação da maioria que sustentam e financiam este tipo de evangelho. O que está acontecendo é que a piedade e a santidade deixaram de ser os referenciais pelos quais julgamos se o movimento é ou não é do Espírito. Assim, o critério que tem sido adotado é: funciona? Vai me fazer feliz? Vai me ajudar a criar minha família? Vai consertar o meu casamento? Todas essas questões são importantes à luz das Escrituras, mas não são as mais importantes. Porque aqui, nesse evangelho pragmático, vemos a busca pelo prazer. Quero ser feliz, não se importando se isso que estou fazendo é certo ou não. Hoje temos o evangelho da autoestima. E porque as pessoas amam excessivamente o dinheiro, elas criam o evangelho da prosperidade. A grande maioria das pessoas serão hedonistas, amantes do prazer nos últimos dias.
isso iria acontecer como está escrito em 2 Timóteo 3,4. Os homens hoje são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O pragmatismo é uma filosofia que empurra para a periferia uma série de princípios fundamentais e elege como único fator relevante a questão. Isso funciona? Vou plantar uma igreja naquele bairro. Mas antes vem a pergunta: vai dar lucro? Diante de tudo isso, não tenho dúvidas. Estamos vivendo nos últimos dias. A maioria do povo cristão não lê a Bíblia, não a estuda, ignora os princípios e instruções que estão claras na palavra de Deus. Pois se assim fizessem, esse pragmatismo religioso não teria aceitação e nem financiamento. A igreja moderna tem usado métodos para ganhar pessoas, sem ao menos avaliar esses métodos. Muitos usam o argumento: precisamos ter estratégias para levar pessoas a Cristo, mas sem levar em conta os ensinamentos de Cristo. O maior problema disso tudo é que muitas vezes essas iniciativas são perigosas e pecaminosas. A igreja não é negócio. Não pode agir como uma empresa, como se fosse um empreendimento buscando resultados. Buscam resultados, custe o que custar. Com isso, a busca pelo sucesso toma lugar do mais essencial na vida da igreja, uma vida santa. A busca pela santidade. Confronto com o pecado. Uma vida que agrada a Deus. A igreja deve ser um lugar de vidas transformadas pelo poder do verdadeiro Evangelho. Quantas pessoas desorientadas dentro da igreja, pessoas vazias de Deus, homens e mulheres fracos na fé. Não há separação entre o santo e o profano. Estamos vivendo tempos difíceis, onde a verdade absoluta está sendo trocada pelo relativismo. O pragmatismo religioso é humanista, onde a satisfação pessoal está acima daquilo que Jesus ensinou. A mensagem da cruz é clara: negar a si mesmo, ou seja, abrir mão das coisas do mundo, os prazeres que a fama, o sucesso e a cultura dos nossos dias proporcionam. Os padrões estabelecidos não pode ser desse ou daquele pastor, mas os padrões bíblicos é que devem ser levados em conta na igreja. Hoje, as igrejas de sucesso são modelos para muitos que estão começando um ministério. E não há preocupação se essas igrejas que fazem sucesso são de fato bíblicas. A Bíblia nos dá mais do que simplesmente algumas doutrinas essenciais ou alguns princípios de alcance ministerial. É através da Bíblia que vamos ter uma igreja séria, uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja saudável, onde Jesus é o centro, onde jamais haverá espaço para celebridades. Se você pretende fazer algo na igreja, veja se isso tem respaldo bíblico. Tem muita gente preocupada com as finanças. Acha que Deus vai deixar um servo desamparado? Não precisa ser pragmático para a igreja crescer. Confie em Deus. Confie nos propósitos que Deus tem para a sua igreja, seu ministério, sua família. Em todas as questões, a Bíblia deve ser a nossa bússola, pois a Bíblia aponta para Jesus, o nosso porto seguro. Essa é uma mensagem oportuna para os nossos dias. A verdade bíblica deve ser colocada em prática pelos líderes cristãos. Não é o que dá certo, o que funciona,
Não é da forma que eu quero, mas o que a palavra diz, como deve ser feito. Estamos presenciando cada vez mais a depravação humana. O que o mundo ensina hoje, nas escolas, na mídia em geral, as leis, tudo levando para a destruição da igreja e principalmente da família. A igreja precisa acordar. Não podemos ser influenciados pelo mundo. O mundo é que deve ser influenciado pela igreja. Voltemos ao primeiro amor. Que haja arrependimento. Vamos abandonar esse falso evangelho que adentrou em muitas igrejas. O pragmatismo, tomando conta até mesmo daqueles que outrora pregavam o genuíno evangelho. Se a sua igreja tem criado atrativos para trazer mais pessoas, cuidado. Muitas igrejas têm tomado a forma do mundo para agradar ímpios. Pessoas que não querem um compromisso real com Deus. Muitos que não querem abandonar os seus pecados de estimação. São aceitos numa boa. Venha como está, continue como está, não há mudança de vida. Arrependimento, choro pelos pecados. Então isso não é evangelho bíblico, porque o verdadeiro evangelho transforma a vida do crente. Há uma mudança radical na sua vida. Não há mais prazer no pecado. O prazer está em ser fiel a Deus e andar no caminho da verdade, que é Cristo. E que essas verdades toquem o nosso coração. Que Deus fale a cada um nesse momento. Que Deus transforme corações. Vidas sejam transformadas pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, que possamos abandonar tudo aquilo que é pecado. Deus nos ajude. Que o verdadeiro evangelho seja pregado e vidas alcançadas em nome de Jesus. Amém e amém.